Vamos então resolver o problema número 12 do conjunto de provas, que diz o seguinte: um gato e uma tigela com leite estão nos cantos opostos do tabuleiro representando a figura ao lado. O gato só pode mover-se nas direções indicadas pelas setas, exatamente na horizontal e na vertical. Quantos caminhos diferentes tem o gato para alcançar o leite? Isto é, para ir desta posição inicial até esta posição final. Portanto, o problema dá-nos várias soluções. Vamos analisar a resolução do problema e no final vamos incluir uma questão adicional com o objetivo de podermos aprofundar a análise deste tipo de problema. Condições de percurso. Três condições que nos são dadas pelo enunciado. Primeira condição, o ponto de partida. Segundo, o ponto de chegada. Terceiro, os tipos de movimentos permitidos, horizontal e vertical. Portanto, a primeira condição, o enunciado diz-nos qual é o ponto de partida, ou seja, o quadrado superior esquerdo da tabela do quadrado 3x3. A segunda condição, o enunciado diz-nos que o ponto de chegada do percurso é este ponto inferior direito. Terceira condição, o enunciado diz-nos que as deslocações são só efetuadas na horizontal e na vertical e na diagonal não são verificadas. Vamos ver a quantidade de movimentos entre o ponto de partida, portanto, ponto superior esquerdo, e o ponto de chegada, ponto inferior direito. Como podemos ver pela análise da tabela 3x3, nós vamos ter, para virmos deste ponto até o ponto de partida até o ponto de chegada, nós temos exatamente 4 movimentos, 2 na horizontal e 2 na vertical. Se verificarmos que a tabela é 3x3, portanto 3x3, a deslocação na horizontal é dada pelo número de colunas da tabela menos 1, portanto dá 2 movimentos. Do mesmo modo, o número de movimentos na vertical é-nos dada pelo número de linhas menos 1, também 2. Somando os dois movimentos possíveis na horizontal com os dois movimentos possíveis na vertical, chegamos a um total de 4 movimentos. Concluímos então que o ponto de chegada está a 4 movimentos de ponto de partida, e para que possamos ir de um ao outro é necessário efetuarmos 2 movimentos horizontais e 2 movimentos verticais. Então, quantos percursos podemos fazer com esses 4 movimentos? Representando um movimento horizontal por H e um movimento vertical por V, vamos então analisar quais são as possibilidades. Realizar todos os movimentos horizontais e depois os verticais. Portanto, temos uma sequência HHVV. Primeiro movimento horizontal, outro movimento horizontal, um vertical e outro vertical. Portanto, HHVV. Ou realizar, por exemplo, todos os movimentos verticais e depois todos os movimentos horizontais. VVHH. Realizar alternadamente um movimento horizontal e depois um movimento vertical, HV, portanto horizontal, vertical, e outra hipótese será realizar alternadamente um movimento vertical inverso daquele. Primeiro o vertical e a seguir o horizontal. De vertical, horizontal. E por último, realizar um movimento horizontal e depois 2 movimentos verticais, um horizontal e 2 verticais, e outro horizontal, e o inverso, um vertical, 2 horizontais seguido de vertical. Concluímos então que temos um total de 6 possibilidades. Vamos então analisar a opção a opção disponibilizadas para a solução do problema e verificamos que a opção de resposta é a linha DE, aliás, a linha E, com 6 possibilidades. Como nós vimos, é o total de possibilidades de percurso entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Vamos então agora abordar a questão 2. Nesta questão é acrescentada mais uma nova condição, que nos diz que, para além dos movimentos horizontais e verticais permitidos, é possível haver um movimento em diagonal.
mas não obrigatório. Isto é, pode-se realizar um movimento diagonal ou não realizar um movimento diagonal. A quarta condição, sendo assim, o que nos diz é que deste ponto de origem até este ponto de chegada, ponto de partida até ponto de chegada, é possível efetuarmos movimentos em diagonal. Ora, quantos movimentos diagonais de cima para baixo podemos realizar numa tabela 3x3? Em termos de diagonal central, que é esta, podemos fazer dois movimentos, um diagonal daqui para aqui e outro diagonal daqui para ali. Se for em termos de diagonal superior, só é possível ir desta casa para esta, desta casa para esta. Temos a diagonal inferior, que é possível ir desta casa para esta. Concluímos então que numa tabela 3x3, com o percurso da posição superior esquerda para a posição inferior direita, temos 4 movimentos diagonais possíveis. 1, 2, 3, 4. Vamos analisar as combinações possíveis entre eles. No caso de utilizarmos apenas um movimento diagonal, de cada vez, temos 4 possibilidades. Portanto, será desta casa até aqui, o outro desta casa até ali, outro movimento diagonal na parte da diagonal superior e outro movimento em diagonal da diagonal inferior. No caso de utilizarmos dois movimentos diagonais de cada vez, temos apenas uma possibilidade. Todas as outras combinações são incompatíveis. Portanto, se utilizarmos dois movimentos em diagonal, passamos automaticamente do ponto de origem ao ponto de chegada, ao ponto de partida ao ponto de chegada. Só existe uma possibilidade. Quantas são as combinações possíveis entre eles, no mesmo percurso, partida e chegada? Podemos utilizar apenas um movimento diagonal de cada vez, ou seja, temos 4 possibilidades. 2, 3, 4. Podemos utilizar dois movimentos diagonais de cada vez, temos uma única possibilidade. E a questão que se coloca é, será que poderemos utilizar no mesmo percurso mais do que dois movimentos diagonais? Não, não é possível. Não é possível porque, efetivamente, com dois movimentos em diagonais, vamos desde o ponto de origem até ao ponto de chegada, ao ponto de partida até ao ponto de chegada. Portanto, no mesmo percurso, o número de combinações possíveis de movimentos diagonais são 4. 3 possibilidades com um movimento em diagonal, mais uma possibilidade com movimento com dois movimentos em diagonal. Agora, a quantidade de movimentos entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Portanto, a quantidade de movimentos possíveis entre o ponto de partida e o ponto de chegada será uma combinação das possibilidades de movimentos diagonais com os outros dois movimentos, o horizontal e o vertical. Se representarmos o movimento diagonal por D, o movimento horizontal por H e o movimento vertical por V, vamos então analisar quais são as possibilidades. Realizar movimentos verticais e horizontais sem utilizar movimentos diagonais, neste caso são as possibilidades verificadas na primeira parte da resolução do problema, ou seja, um subtotal de 6 possibilidades, 2 horizontais, 1 vertical, 2 verticais, 2 horizontais, horizontal, vertical, horizontal, vertical, vertical, horizontal, vertical, horizontal, horizontal, vertical, vertical, horizontal, vertical, horizontal, horizontal e vertical. São estas as opções do problema na fase inicial. Temos outra hipótese, realizar movimentos verticais e horizontais e utilizar apenas um movimento em diagonal, e neste caso haverá uma combinação de possibilidades de um deslocamento diagonal com o deslocamento horizontal e vertical, ou seja, um subtotal de 6 possibilidades. Temos este movimento em diagonal, que pode, para irmos desta casa, se iniciarmos nesta casa até aqui, só temos duas hipóteses. Ou vamos para baixo e depois para a direita, para chegar ao fim, para baixo e depois para a direita, portanto, vertical, horizontal, ou então vamos para horizontal e vertical. A outra hipótese é o outro segundo movimento em diagonal, e desta casa a esta, temos duas hipóteses. Antes, como é que chegamos a esta casa? Ou partimos daqui na horizontal e vertical, que é o caso deste, horizontal e vertical, ou partimos daqui e fazemos vertical horizontal, que é o caso deste.
Outra subhipótese é o movimento diagonal na parte superior. Para chegarmos a esta casa só temos uma hipótese, é o movimento horizontal desde a origem até esta casa, e depois desta casa até a posição final temos um movimento vertical. Temos a terceira e última subhipótese, que é na diagonal inferior desta casa para esta. Ora, para chegar a esta casa, desde a origem, quais são as hipóteses? Uma única, é da vertical deste ponto para este. Portanto, vertical, fazemos este movimento em diagonal e só temos mais uma hipótese. É na horizontal, dado que não podemos ir para trás, porque seria o movimento contrário ao vertical e que não é permitido. Temos outra hipótese, que é realizar movimentos verticais e horizontais e utilizar dois movimentos em diagonais. Neste caso, pelo facto dos dois movimentos em diagonais realizarem o trajeto entre o ponto de partida e o ponto de chegada, não é possível utilizar nenhuma deslocação horizontal ou vertical, pelo que o subtotal é de apenas uma possibilidade. Portanto, como nós já vimos, se fizermos dois movimentos em diagonal, desde o ponto de partida até o ponto de chegada, estão esgotadas as possibilidades de movimentação, dado que partimos do ponto de origem e chegamos ao ponto de chegada só com estes dois movimentos. Resumindo, no caso de ser possível utilizar três tipos de deslocações entre posições, neste caso horizontal, movimentos horizontal, vertical e diagonal, o número de percursos diferentes são 13. 6 na hipótese, na primeira subhipótese, mais 6 na segunda subhipótese e finalmente mais uma nesta última hipótese que nós vimos com dois movimentos em diagonal. Está concluída a resolução do problema.